Seja na literatura, seja no cinema ou na televisão, já vimos o mundo sendo destruído por meteoros, vírus, zumbis, vampiros, entre muitas outras formas de destruir o nosso planeta. Mas, no livro de hoje, o que temos é algo original e genial. Um apocalipse causado por salamandras. A humanidade não acha misterioso aquilo que lhe serve e beneficia, mas o que a prejudica e ameaça. A Guerra das Salamandras, do Karel Capek. A resenha de hoje é sobre esse livro genial. Um livro que mostra o pior do ser humano e as consequências de sua ganância e desprezo por outras raças. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar este livro com seus amigos e com seus inimigos também. E mandar todo mundo assistir antes que as salamandras dominem o mundo. Karel Capek foi um escritor, intelectual, jornalista, dramaturgo, tradutor e fotógrafo tcheco. Ele era o irmão mais novo do pintor e escritor Josef Capek. Karel Capek nasceu em 1890, filho de um médico e de uma dona de casa. Ela colecionava, a mãe dele, colecionava e registrava o folclore do lugar onde eles moravam, como lendas, canções e histórias. Ele acompanhou de Praga os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, como jornalista iniciante. Ele escreveu sobre o nacionalismo, o totalitarismo e o consumismo. E isso que ele viu e que ele estudou vai servir como base deste livro. Através dos círculos sociais, o Capek manteve relações com muitos dos líderes políticos do nascente estado da Tchecoslováquia. As primeiras tentativas de Capek na ficção foram contos e peças, em sua maior parte escritas com seu irmão Josef. Seu primeiro sucesso foi o R.U.R., uma peça teatral de ficção científica de 1920. A sigla, esse R.U.R., significa, provavelmente eu vou pronunciar errado, mas tentarei, Rozumov Universalny Robot, Robôs Universais de Rossum. Então, é justamente nessa peça que estreou em 1921 que se introduziu, que se usou pela primeira vez a palavra robô. E até hoje é usada em vários idiomas e na ficção científica como um todo. Essa peça acontece justamente em uma fábrica que produz pessoas artificiais chamadas de robôs. Ele sofreu por toda a vida de espondiolatropia, que é uma inflamação nas vértebras da coluna. E sendo um fumante inveterado, Capek morreu de pneumonia em 1938, aos 48 anos, mas se tornou um dos escritores mais importantes daquele país e um dos mais importantes do mundo. Este livro que nós temos em mãos aqui, A Guerra das Salamandras, ele foi publicado em forma de folhetim no jornal tcheco entre 1935 e 1936 e saiu a primeira vez em formato de livro assim mesmo no final de 1936. Esse livro, apesar de ser pouco conhecido no Brasil, lá fora tem sua importância. Ele está ao lado de livros como 1984 e Admirável Mundo Novo. Portanto, este vídeo que vocês estão assistindo também servirá para que outras pessoas conheçam esta obra que ocupa a mesma estante de livros tão importantes quanto esses citados. Muitos críticos apontam essa obra do autor como uma obra assim profética,
porque aqui ele já previu tempos sombrios que a Europa enfrentaria com a ascensão do nazismo, fascismos e os outros ismos. Esse é um livro que, apesar de poucas páginas, ele é muito amplo. E quando eu falo poucas páginas, é porque ele, na verdade, tem 334 páginas. Mas ele é muito, muito amplo. Parece que o que você leu aqui em pouco menos de 350 páginas está escrito em 1000 páginas, de tão expansivo que ele é. Mas ele é sucinto. E ele pode ser lido como uma paródia sobre a realidade daquele tempo ou como uma previsão, de novo, catastrófica do futuro. Aqui nós temos uma sátira à ciência, ao capitalismo, do holocausto, do racismo e da corrida armamentista. Mas é algo, sim, genial. A interpretação que você pode fazer deste livro é muito ampla. Outro destaque da originalidade dessa obra é que dentro dela nós podemos ver vários formatos de escrita. Nós temos capítulos escritos como um romance normal, em terceira pessoa, mas também temos capítulos escritos como estudos científicos sobre as salamandras, outros sobre legislação e a introdução desses animais na sociedade é feita como uma espécie de tratado. E também nós temos tratados aqui que vai falar sobre religião e política, mas tudo muito interessante e que não deixa a leitura cansativa. Mas depois dessa introdução aqui, vamos ao enredo deste livro. O Capitão Van Tok, a história começa com ele. O Capitão Van Tok é um homem que ele caça pérolas, vai ao mar em busca de pérolas, e certo dia ele acaba indo parar em uma ilha onde existe uma espécie desconhecida de salamandra. Essa ilha, ela é fechada, ela é um arquipélago, ela é fechada por montanhas rochosas. É por isso que essas espécies só existem ali, elas não conseguem sair. E elas têm mãos e conseguem aprender de forma muito rápida tudo o que lhes é ensinado. Então esse Capitão Van Tok está lá e ele olha para esses animais, consegue aprender coisas tão fáceis e pensa, por que não treinar esses animais para poder buscar pérolas para mim? Inclusive, quando ele vai falar com os nativos daquele lugar, que vive um pouco mais distante da onde ele encontrou as salamandras, aquelas pessoas têm pavor dessas criaturas. Mas o capitão, ambicioso, querendo facilitar o seu trabalho, percebe logo que essas criaturas são o quê? São inteligentes. E ele coloca em prática uma maneira de utilizá-las para o seu intento. Afinal, elas vivem dentro da água e serão muito úteis e muito mais fáceis do que eles e os homens deles terem que mergulhar lá para buscar pérola. Obviamente, muito mais eficiente, essas salamandras que são ensinadas a missão conseguem trazer pérolas para o Capitão Van Tok. Então, e aí é que está o interessante. Até então, essa espécie de salamandra, como eu disse para vocês, cercadas, elas nunca tinham saído daquele lugar por fatores naturais. Não existe esse tipo de salamandra em outras partes do globo. E aí é que está. O livro ele é dividido em 3 partes. Andreas Chaucer, que é o nome então da espécie da salamandra. A segunda parte chama O Progresso da Civilização e a última parte é A Guerra das Salamandras. O Capek ele se inspirou numa espécie de salamandra que realmente existiu e que é o nome da primeira parte do livro, a Andreas. É uma espécie extinta de uma grande salamandra que viveu no período Mioceno ao Oligoceno. Mais ou menos ali, os períodos não são muito bem divididos, mas mais ou menos há 23 milhões de anos. O fóssil dessa salamandra foi descrito pela primeira vez em 1726 pelo naturalista Johann Jacob. E foi nessa espécie que o escritor se baseou para escrever a sua história. Obviamente que ainda hoje existem outros tipos de salamandra, que são anfíbios, e obviamente que não tem inteligência apresentada aqui no livro.
Voltando ao capitão, no início o capitão Van Tok, para conseguir a ajuda das salamandras, oferece para elas, como forma de pagamento, facas para que as criaturas possam se defender de seus predadores naturais, os tubarões. Qualquer semelhança com a chegada dos portugueses e espanhóis na América, que oferecem artigos para os índios, não é mera coincidência. Então aí já começa as comparações desse livro aqui com a nossa realidade. Um certo tempo se passa e Van Tok resolve procurar um antigo amigo, um capitalista chamado Bold, e ele vai contar para esse cara sobre as salamandras. E logo elas começam a ser utilizadas em outras atividades. Ele procura um capitalista para financiar essa procura dele. E elas vão ser utilizadas em outras atividades. Portanto, o capitão tira as salamandras daquele lugar restrito e começa a levá-las para outras partes do mundo. E é então que os homens já não precisam dar nada a essas salamandras. E elas serão o quê? Elas serão escravizadas e utilizadas em todas as áreas como mão de obra barata. E aqui nós vemos a história se repetindo. É a mesma história dos europeus com os africanos. Então, essas salamandras que aprendem muito rápido a fazer de tudo, aprendem nosso idioma, são levadas para os 4 cantos do mundo como escravas. E aí a história vai se desenvolvendo. Então, o que nós temos aqui, como eu disse, é ele recontando a história do mundo através da sua história, através do seu livro. O enredo, na verdade, é esse. É a descoberta e a exploração dessas salamandras. E, obviamente, vai chegar um momento em que as salamandras tão inteligentes não vão mais ficar submissas. Elas vão exigir sua liberdade e tudo vai se encaminhar para uma guerra. Mas, durante esse período em que as salamandras são escravizadas, vai haver estudos aqui no meio de vários cientistas e pessoas, sociólogos, tudo, que vão dizer que essas salamandras precisam ser libertas, que elas têm que ser inseridas na sociedade, que não é justo o que estão fazendo com elas. Então, vai ter aqui a defesa dessas salamandras. Mas, obviamente, o homem será resistente. E lembrando que com a facilidade delas em aprender, as salamandras se tornam tão inteligentes, em algum ponto mais inteligente que o próprio ser humano. Porque o ser humano vai usar elas para tantas coisas que elas vão aprendendo tudo que os seres humanos fazem. A única grande dificuldade, e que depois vai ser uma ajuda, é que as salamandras não conseguem passar muito tempo fora da água. Então, aonde elas trabalham sempre tem que ter tanques de água. E isso é uma coisa que pode ser prejudicial a elas, mas depois vai virar do lado delas. Porque as salamandras vivem muito bem dentro da água e os homens não. Então, eu não vou me adentrar muito na história, vocês precisam ler, mas já digo que é um livro fácil de ser lido, mais complexo nas suas temáticas. A ascensão dessas salamandras vira uma coisa muito séria. Então, o que nós temos aqui é uma história que vai se passar num longo período, que a gente não sabe qual, não sabe o tamanho, não sabe os anos certinho, num período. Não se fala quantos anos desde a descoberta das salamandras até a sua rebelião, mas vamos ter um personagem que vai assistir tudo isso. E esse personagem é o empregado que abriu a porta para o capitão Van Tok conversar com o financista lá. Esse empregado vai passar a vida toda se arrependendo de ter aberto aquela porta, porque ele acredita que foi culpa dele que as salamandras começam essa guerra e tentam dominar o mundo. Ele fica com isso na cabeça, porque ele não deveria ter aberto a porta para aquele capitão. E esse criado, já no fim da história, ele vai estar muito, muito idoso, quase no fim da vida mesmo, quando a guerra começa a disseminar exatamente parte do mundo, ou podemos dizer quase o mundo todo. E você vai acompanhar o tormento psicológico desse empregado que abriu essa porta. Ele
vai o tempo todo imaginar o que teria acontecido se ele não tivesse aberto a porta para o Capitão Van Tok. As salamandras vão passar por todo tipo de estudo, análise, eles farão inúmeros testes com elas, quanto tempo consegue trabalhar fora da água, se consegue fazer todo tipo de atividade, o poder de aprendizagem e até, se é possível, presta atenção nisso, comer essas salamandras. E, obviamente, como eu disse, você vai fazer comparação com a época em que os negros foram escravizados, eles vão entrar na questão também se as salamandras têm alma. E o livro é recheado da hipocrisia humana. Nós falamos de hipocrisia sempre neste canal aqui, porque é um ponto que me incomoda muito. É um livro excelente e de uma abrangência gigantesca. Então, se você não conhece a Guerra das Salamandras, recomendo que conheçam. Foi um também dos melhores livros que eu já li. Sensacional a forma que é escrita e a forma em que compara com a nossa própria vida. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros do canal, não esquece de deixar o seu like, ativar os sininhos das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Compartilhe o livro também e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Muito obrigado e até os próximos vídeos do canal.